Teste, teste, está funcionando. Está funcionando? Está funcionando, pronto. Pois bem, então a ideia é o seguinte, eu quero usar equações algébricas de primeiro grau, né, com duas variáveis, e depois a equação algébrica de segundo grau, a princípio com uma variável, e depois observar que a gente também sabe resolver com duas variáveis, com um método muito parecido com o que resolvemos para uma variável. E eu vou escrever a solução e vou usar a estrutura das equações algébricas para tentar criar ali a estrutura de implicação, de conjunção, disjunção e fazer alguma aplicação das expressões proposicionais dentro dessa estrutura, usando essa estrutura das equações algébricas. Eu acho que foi. Eu estava subindo as escadas quando tive essa ideia de usar Bhaskara para mostrar para vocês uma forma, como posso dizer, madura de estudar as equações de grau 2, né? Então, vamos fazer isso. Vou começar a exposição e tiverem alguma dúvida, vocês falam. Vou deixar vocês aqui do lado. Pois bem, tem que reduzir aqui. Então vamos lá. A ideia é, vou indicar qual é o objetivo, né? Então o objetivo é considerar letras de proposição A, B, C, por exemplo, e considerar os conectivos e ou implicação e negação. Esses três primeiros, eles são binários, e esse último é unário, né? Isso, porque eu não eu não compartilhei. Muito obrigado por ter indicado que pois bem, então vamos lá. Eu acho que agora está compartilhando, né? Ok. Então tá aqui. Vou usar as letras de proposição A, B, C, por exemplo, e vou usar os conectivos e, ou, implicação e negação, né, para criar expressões proposicionais pautado pela linguagem das equações algébricas, né? Então vamos considerar uma primeira equação algébrica. Então vai ser o nosso primeiro caso. Eu vou considerar uma equação algébrica. Os coeficientes para os coeficientes eu vou usar letras gregas, tá? Porque aí nós chamamos a atenção para eles e consideramos que eles são constantes. Vamos considerar sempre que os coeficientes das equações algébricas são constantes. Então eu considero aqui alfa x mais beta y igual a gama. Esta é uma equação de grau 1 a duas variáveis. As constantes alfa, beta, gama são números reais e as variáveis x e y são variáveis reais, tá? E o que eu quero agora é tentar estudar as soluções dessa equação. Então eu tenho uma equação, né? E duas variáveis. O conjunto solução dessa equação, o conjunto solução, ele é o conjunto dos pares x, y, tais que x e y sejam números reais e que satisfaçam, e aí eu posso usar aqui o conectivo e que satisfaçam a equação que eu vou chamar aqui asterisco. E que satisfaçam asterisco. Esse é o conjunto solução da equação asterisco, né? Então, agora nós podemos pensar sobre
as condições, né? Quais são as premissas que nós podemos considerar para que possamos descrever as soluções, né? Bom, as premissas são as seguintes, né? Primeiro, então vou colocar como hipótese, tá? Então, a primeira hipótese, eu vou colocar aqui hipótese 1, tá? Eu posso considerar que alfa seja diferente de zero. Se alfa for igual a zero, né, no caso de restrição, né, quando alfa é igual a zero, a equação ela se restringe a beta y igual a gama. Então ela já está resolvida, y é igual a gama sobre beta. Se beta for diferente de zero, né? Se alfa e beta forem iguais a zero, isso implica que gama é igual a zero, tá? Porque estamos em um domínio de integridade, né? Já expliquei o que significa isso, ou seja, num domínio de integridade não existem divisores de zero, né? Então, o que ocorre é que no domínio de integridade, se você tiver A que multiplica B igual a zero, então isso aqui implica que A é igual a zero ou B é igual a zero. Não existe uma outra possibilidade, tá? E o conjunto dos números reais é um domínio de integridade, então não temos divisores de zero, portanto, sempre que eu tiver um produto de dois números equalizando zero, é porque um dos dois números é zero. Pois bem, quando eu considero a equação αx mais beta-y igual a gama, ao considerar pela hipótese 1 que alfa é diferente de zero, eu estou considerando que eu posso dividir toda a equação, boa noite, Cauê, eu posso dividir toda a equação por alfa. E aí o que eu vou obter dessa equação, eu vou levá-la ali para baixo, o que eu vou obter, como alfa é diferente de zero por hipótese, então eu vou obter, eu vou escrever em amarelo, x, eu vou escrever ainda o alfa, x quocientado por alfa, mais beta y quocientado por alfa igual a gama quocientado por alfa. Então, observem que o que eu fiz simplesmente foi reescrever a equação que eu tinha, a equação a duas variáveis, coeficientes constantes, duas variáveis, eu escrevi toda a equação quocientada por alfa. Então, como eu mantive a igualdade, a solução que eu tinha antes para a equação asterisco é a mesma solução que eu tenho para essa equação 2 asterisco. Né? Então, as soluções são preservadas porque eu quocientei toda a equação pelo mesmo valor. Tá? Então, agora o que eu posso observar é que aqui eu tenho alfa multiplicando no numerador e alfa dividindo na mesma fração. Né? Então, a multiplicação e a divisão são operações inversas, portanto, posso cancelar o alfa, uma vez que alfa é diferente de zero, e o que eu obtenho dessa equação, eu obtenho que x, agora uma variável isolada, mas beta quocientado por alfa multiplicado por y é igual a gama quocientado por alfa. O que eu posso fazer agora é parametrizar a variável y usando a variável, parametrizar a variável x usando a variável y como um parâmetro. Então, para fazer isso agora eu vou escrever a seguinte estrutura. Eu vou dizer que x, e aí eu vou escrever assim, x que depende de y seria igual a gama quocientado por alfa, subtraído de beta quocientado por alfa, que multiplica y. Observa por que o x depende de y. Quando eu escrevo dessa forma, eu estou dizendo que para qualquer escolha de y, então quando eu escolho um valor para y, eu vou fazer essas operações aqui e vou encontrar um valor para x. Então, quando eu dou um valor para y, aqui, a saída
é um valor de x. Por isso que eu digo que y é um parâmetro para a variável x. Tá? E essa estrutura que eu escrevi, ela pode ser usada para reescrever a solução, o conjunto solução agora parametrizado pela variável y. Então, eu posso reescrever o conjunto solução S como sendo o conjunto dos pares x, né? Estou voltando aqui, mas o x eu acabei de escrever em função de y. Então, isso significa que eu posso usar essa expressão aqui para representar o x. Então, posso dizer que o x é gama sobre alfa, subtraído de beta sobre alfa, que multiplica y. E essa é a primeira coordenada. A segunda coordenada seria y. Isso para y real. Então, agora eu tenho a solução de forma explícita em função da variável y. Então, veja que uma vez que eu saiba quem é y, eu descubro quem é x. Né? Então, essa é uma forma de escrever a solução, mas observa que eu tenho uma hipótese. Né? A hipótese é de que alfa é diferente de zero. Essa é a minha primeira hipótese. E, na verdade, a única hipótese que eu precisei. Então, se alfa for diferente de zero, eu consigo parametrizar a equação e escrever x como parâmetro, y como parâmetro de x, e escrevo explicitamente a solução, o conjunto solução, que é uma reta. Né? Vocês devem ter visto isso em geometria. Né? Isso aqui é a equação de uma reta. Se você considera agora, vou considerar apenas esse conjunto de pontos aqui. Né? Então, se você considera agora o conjunto de pontos gama, alfa, 0, somado a menos beta, alfa, 1, e multiplica y, esses pontos aqui são pontos sobre uma reta R, né? São pontos sobre uma reta R. E observa que quando y é 0, o ponto que eu obtenho é este aqui, né? Então, esse aqui seria o ponto, um dos pontos em que a reta passa. Quando eu considero y igual a 1, eu tenho o outro ponto em que a reta passa. Dados dois pontos, eu tenho uma única reta. Dados dois pontos no plano, existe uma única reta que passa por elas. Né? Esse é um dos axiomas da geometria plana. Então, a ideia é que podemos facilmente observar que isso aqui é a equação de uma reta parametrizada. Né? Então, tenho aqui a equação paramétrica da reta. E isso surge de uma forma natural quando você está escrevendo a equação que é a solução de um problema clássico. Um problema que é visto na sexta série do ensino fundamental. Né? E é esse problema aqui. Resolver uma equação desse tipo. Essa equação asterisco aqui, ela é uma equação que é dada quando você tenta resolver. Na verdade, vemos essa equação de uma forma mais difícil até às vezes, porque lá estamos procurando valores inteiros, porque a gente ainda não sabe ali o que é o número real. Então, é escolhido com muito cuidado quem são os coeficientes para nos convencer de que as equações têm sempre solução. Então, somos levados a crer que estudamos essas equações de uma forma geral quando não estudamos. E o alfa e o beta, por exemplo, são escolhidos, o alfa, o beta e o gama são escolhidos de forma muito, muito específica para que a equação sempre tenha a solução inteira, né? O que é uma restrição para o conjunto das soluções, uma vez que suponha que isso aqui seja, isso aqui é a solução da equação. Então, se você tem agora a forma geométrica, né? Então, a solução da forma geométrica, eu escreveria gama sobre alfa, 0, o primeiro ponto. Né? Então, eu vou supor que seja esse ponto aqui. Gama sobre alfa, 0.
E o segundo ponto, eu vou considerar que o y seja tal em que eu consiga escrever o segundo ponto aqui, tá? Então, essa seria possivelmente uma equação. E aí eu teria essa, a, essa reta. Para que as soluções sejam inteiras, aí teríamos uma restrição bem maior. Veja, eu teria que considerar pontos inteiros sobre a reta. O que significa um ponto inteiro sobre a reta? Significa que ambas as coordenadas são números inteiros. Isso é uma restrição muito grande. Se você considera aqui x1, y1, e se alfa, beta e gama são números reais quaisquer, então você tem alfa vezes x1 mais beta vezes y1 sendo igual a gama. Se alfa, beta e gama são números reais quaisquer, x1 e y1 serem números inteiros é uma coisa bem interessante, né? Se vocês conseguem isso. Mas nós podemos criar... Meu mundo foi uma mentira. As coisas são assim. Mas a gente pode criar aí as hipóteses para que isso aconteça. Então vamos analisar agora qual é o valor de x dado y, qual é o valor que a gente obtém como valor de x, né? Vamos ver como é que a gente consegue que as soluções sejam inteiras. Vamos ver o que é que a gente teria que fazer. Está aqui a equação e está aqui a equação que determina o valor de x, né? Dado um valor para y, essa é a expressão que determina o valor de x. Então vamos tentar determinar quais são as hipóteses que temos que incluir para que o y seja um inteiro e que x também seja um número inteiro. Vamos ver quais são essas hipóteses. Então vou reescrever essa equação aqui, tá? Então vou escrever a equação 2 asterisco, né? É a equação que parametriza o x. X, eu vou escrever apenas x, tá? X igual a gama quocientado por alfa, subtraído de beta quocientado por alfa, e multiplica y. Pois bem, suponhamos que y seja um número inteiro. Então essa vai ser a nossa hipótese, a nossa segunda hipótese. Nossa hipótese 2, é que y é um número inteiro. Então, quais são as condições para que x também seja um número inteiro? A condição é que gama quocientado por alfa seja um número inteiro. Então, seria... Eu vou escrever simplesmente i, é uma condição, né? Gama quocientado por alfa tem que ser um número inteiro. E o produto beta menos beta quocientado por alfa multiplicado por y também tem que ser um número inteiro, né? Então, menos beta quocientado por alfa multiplicado por y também tem que ser inteiro. Mas olha, escrevendo dessa forma fica mais completo, né? Se a gente tirasse o y, a gente estaria dizendo que o beta beta quocientado por alfa tem que ser inteiro. Mas se eu coloco, como o y é inteiro, eu posso aqui colocar o y, porque isso deixa a coisa mais simples, tá? Porque aí agora o que a gente tem é o seguinte: para que o quociente de dois números seja um número inteiro, é suficiente que exista, né? Então, para que alfa quocientado por gama seja um número inteiro, que eu vou chamar de A, então é suficiente que gama seja igual a A multiplicado por alfa. Mas aí temos um detalhe: alfa tem que ser inteiro. Se A é inteiro, para que gama seja um número inteiro, então
o alfa também tem que ser um número inteiro. O alfa também tem que ser número inteiro. E aí, e aí temos a seguinte condição. Para que gama sobre alfa seja um número inteiro, eu quero que alfa e gama seja igual a multiplicado por alfa. Né? Mas como A é inteiro, então o alfa tem que ser inteiro e o gama tem que ser inteiro. Né? Então, agora vamos para a segunda equação. Essa equação aqui tem essas implicações. Né? Nós temos aqui essas implicações. Então, eu estou fazendo estou escrevendo a solução de forma algébrica, tá? Estou fazendo a análise algébrica. Depois a gente tenta escrever essa estrutura de forma simbólica para a gente ver como é que funciona a semântica formal. Tá? Mas bem, a outra hipótese, outra condição, né, é que menos beta quocientado por alfa multiplicado por y também seja inteiro. Agora fica relativamente mais simples, porque é necessário apenas que menos beta multiplicado por y seja, por exemplo, b vezes alfa. Né? Então, olha, uma condição aqui seria beta ser igual a menos alfa, ou igual a alfa, por exemplo, beta pode ser igual a alfa e y ser igual a b, por exemplo. Essa é uma das condições. Com isso estamos satisfeitos, né? Porque esse sinal de menos aqui, ele pode ser incluído em qualquer uma das duas equações. Eu posso colocar o menos aqui ou aqui, onde eu quiser. Tá? Então, vou colocar ali. Pronto. Então, menos y tem que ser igual a beta. E beta, desculpa, e beta igual a alfa. Nesse caso aqui, tanto alfa quanto beta podem ser números reais quaisquer. Alfa é diferente de zero, foi a primeira hipótese. Né? Então, para essa condição aqui, como y é inteiro, e eu quero que menos beta quocientado por alfa multiplicado por y seja inteiro, então basta que y seja igual, como y já é inteiro, basta que b seja inteiro. Então, y pode ser igual a menos b, e o beta pode ser igual a alfa, beta e alfa podem ser reais. Então, a segunda condição, ela não exige que o alfa seja inteiro. A primeira condição exige, né, que alfa seja inteiro. Porque, na verdade, vou refazer aqui essa análise pelo seguinte, porque eu considerei que gama e alfa são distintos. Que gama e alfa são distintos, né? Mas é possível que gama e alfa sejam números que não são necessariamente inteiros. Então, eu posso ter, por exemplo, raiz de 2 e 2 vezes raiz de 2. Né? Então, gama pode ser 2 vezes raiz de 2 e alfa raiz de 2. Quando eu faço esse quociente, eu tenho A igual a 2. Né? Então, não necessariamente gama e alfa têm que ser inteiros. Então, eu posso considerar aí que eu tenho um quociente de dois números reais e eles sejam iguais a um número inteiro. Né? Isso pode acontecer sem que eles sejam inteiros. Então, podemos generalizar a coisa. Não, isso, exatamente isso, Matheus. É importante que o A seja inteiro. Tá? Ou seja, que o quociente seja um número inteiro. Então, a gente já viu que não é necessário que gama e alfa sejam inteiros. Né? Mas aqui da segunda equação, a gente obtém que uma condição para que essa equação seja válida é que beta seja igual a alfa. Né? Essa é uma condição para que a equação seja válida. Basta que beta seja igual a alfa e que menos y seja igual a b. Né? Então, com essas condições, a gente vem aqui e observa que, nesse caso, o beta é igual a alfa, né? Então aqui eu teria o gama quocientado por beta também igual a A. Né? Então, seja, o gama seria A vezes beta. Né?
Então, essa seria a condição aqui. Eu posso tirar essa restrição aqui e essa restrição aqui de gama e alfa serem inteiros. Então, a gente observa que não é necessário realmente que gama e alfa sejam inteiros. É possível a gente escrever, mas o quociente tem que ser inteiro, né? O quociente aqui tem que ser inteiro. Isso é suficiente. Tá? Não é necessário que alfa e gama sejam inteiros. O quociente tem que ser. E é suficiente que o quociente seja. Então, seguindo. Pois bem, essas são as condições, né, para que a equação tenha solução inteira. Então, para que tenha um ponto inteiro na reta, que é o conjunto solução da equação, eu tenho que satisfazer todas essas condições. A condição 1 é que a constante, o coeficiente é constante, gama quocientado por alfa, seja um número inteiro A. E a condição 2 é que beta quocientado por alfa seja um coeficiente B. Tá? Então a gente pode deixar assim, né? Porque aqui seria isso, no final das contas dá isso, né? Que menos beta y tem que ser igual a B multiplicado por alfa. Então menos beta sobre alfa vezes y tem que ser igual a B, né? Então na verdade tudo isso aqui teria que ser igual a B. Eu coloco aqui um B'. Pronto, um betil. Tá? Então para a gente não confundir com esse B aqui. Esse B aqui é outro. Com essas condições, então a gente chega à conclusão de que o x ele é um número inteiro. Por quê? Porque a soma, o produto de números inteiros é um número inteiro e a diferença de números inteiros é um número inteiro. Né? Então x é um número inteiro. Tudo bem? Então se gama sobre alfa for um número inteiro e beta sobre alfa for um número inteiro e y for um número inteiro, então x é um número inteiro. Então, todas essas condições sendo satisfeitas, nós temos aí um par de números inteiros sobre a reta, que é a solução da equação de grau 1 a duas variáveis com coeficientes constantes. Então, essas são as condições que se apresentam quando a gente estuda uma equação de grau 1. Né? Eu vou deixar como uma atividade, eu gostei dessa ideia que eu tive agora, deixar como atividade vocês formalizarem isso que eu acabei de apresentar. Então está tudo aqui, tá? Então veja, a equação foi completamente resolvida. Expliquei como encontrei a solução da equação, qual foi a hipótese primária, né? Porque já que eu quero uma equação de duas variáveis, eu vou, a princípio, considerar que os coeficientes das variáveis x e y sejam diferentes de zero, né? Então, do contrário, eu vou ter aí retas verticais ou horizontais, que são soluções da equação, mas que não é. Eu quero uma solução não trivial, vamos assim dizer. Por que eu estou falando de retas verticais e horizontais, né? Eu vou mostrar o caso que podemos dizer standard, né? Você considera alfa igual a zero. Vamos lá, o caso 1. Se alfa for zero, então eu tenho zero multiplicado por x mais beta. Alfa igual a zero e beta diferente de zero. Né? E então tenho beta y igual a gama. Pois bem, daqui implica que y é igual a gama quocientado por beta. Ora, desse quociente, e observa que a variável x ela não está em volta, né, na conclusão a qual chego. Então significa que o conjunto solução ele a primeira coordenada é livre, independe x, e a segunda coordenada é constante alfa sobre beta, porque o y é constantemente gama sobre beta, desculpa. Então agora, isso aqui para todo x real.
né? Isso significa que o que eu tenho é, quando eu observo para o plano, né, o valor de y é constante. Vamos supor que seja gama e beta positivos. Então o valor de y é esse, então a reta que eu vou obter é uma reta horizontal. A reta solução, né? É uma reta horizontal. No outro caso, em que alfa é diferente de zero e beta é igual a zero, eu vou obter uma reta vertical. Então vamos ver esse outro caso, em que alfa é diferente de zero, mas beta é igual a zero. Quando faço essa escolha, eu vou obter alfa x mais 0y igual a gama e, de forma equivalente a como fiz no primeiro caso, eu vou obter aqui que x é igual a alfa, é a gama sobre alfa. E aí, quando eu for fazer a escolha, né, eu posso considerar que aqui é o gama sobre alfa, e para todo x é constantemente igual a gama sobre alfa para todo y, né? Então, quando eu considerar o valor, a variação de y, eu vou obter essa reta amarela. Então, a solução para beta igual a zero é a reta amarela, a solução para alfa igual a zero é a reta em laranja. Então, nós temos aí as retas verticais e horizontais como solução da equação de duas variáveis, coeficientes constantes, reais constantes, né? Mas aí, nesse caso aqui, quando a gente faz a restrição de um deles, né, pelo menos um deles, nulo. Quando você considera nulo qualquer um dos coeficientes, você tem essa restrição para retas que são horizontais ou verticais. E aí você não tem, por exemplo, a variação. Vocês estão estudando em cálculo, se não estudaram, vão estudar derivada. Tá? Então vamos aproveitar que estamos com a equação da reta e vamos ver onde é que a derivada entra, né, nessa equação. Se considerarmos a equação, agora eu vou escrever de rosa porque rosa. Então, se considerarmos a equação alfa x mais beta y igual a gama, e agora eu vou considerar, como fazemos de forma padronizada, consideramos o eixo horizontal. A gente pega no plano quaisquer duas retas, né? Então consideramos o plano aqui, o plano preto, e considero quaisquer duas retas que são ortogonais. Considero então a reta horizontal como sendo a reta de coordenadas x e a reta vertical como sendo a reta de coordenadas y. Esse é o meu referencial para o plano. E a partir desse referencial eu vou determinar as coordenadas. Quando eu faço isso, então é interessante para mim agora fazer a parametrização da equação, da solução, diferente da que eu tinha feito antes. Antes eu fiz a parametrização usando y como variável e x como y como parâmetro, x como variável parametrizada por y. O que eu devo fazer nessa condição aqui é o contrário. Devo considerar x como parâmetro e y como variável parametrizada por x. Então, nesse caso, considero beta diferente de zero. A hipótese tem essa pequena alteração e o que resulta disso é que y, que depende de x, é igual a gama quocientado por beta menos alfa quocientado por beta, que multiplica x. Se você faz algumas observações, né, o que acontece é que o coeficiente da variável x, ele é a derivada de uma função que tem o conjunto solução dessa equação como reta tangente. Em algum ponto, né? Então, se você considera essa aqui é a equação de uma reta, né? Isso já mostrei, isso aqui é a equação de uma reta. Então, se você considerar
uma função f, a derivada da função, vou escrever assim, d dx, em algum ponto f de x0, suponha que isso aqui seja, então estou com o gráfico de uma função e considero aqui o ponto x0. Pois bem, então se a derivada da função em f de x0 é esse valor aqui menos alfa sobre beta, então significa que, que essa reta, né, com o gama adequado, observa que aqui eu posso escolher adequadamente o gama, né? Com o gama adequado, poderia escrever essa reta passando exatamente aqui. Ela é tangente ao gráfico da função. A curva em amarelo é o gráfico da função f. Ela é tangente ao gráfico da função f e tangencia o gráfico exatamente no ponto f, no ponto que tem coordenadas x0, f de x0. Então tá aí, a gente estudou geometria, álgebra, né? E agora estamos estudando cálculo e lógica. Então essa é a nossa interdisciplinaridade, né? É a ideia de que a gente está estudando matemática. Naturalmente uma coisa implica na outra. Tá? Então, porque quando a gente faz essa divisão, né, de que você só estuda cálculo na aula de cálculo, só estuda geometria na aula de geometria e só estuda lógica na aula de lógica, vocês fazem uma confusão, porque ao fazer isso, ao fazer essa separação, dá a entender que uma coisa não está relacionada com a outra, quando na verdade nós estamos falando das mesmas coisas de formas diferentes. Né? Então, agora o que eu gostaria que vocês fizessem é observar esses elementos que eu entreguei e tentar sistematizar esses elementos em uma linguagem proposicional. Eu vou deixar isso como atividade para vocês, porque essa parte aqui da parte linear ela é relativamente mais simples. Tá? E eu vou começar agora a exposição da parte quadrática. Tá? E aí eu vou fazer a demonstração da solução de uma equação de grau 2 a uma variável. Então vamos ver que já não é uma coisa tão óbvia quanto para o grau 1. Né? Fizemos aqui o grau 1 de duas variáveis, né? E a gente já conseguiu resolver explicitamente escrever uma função de uma variável para outra. Né? Quando a gente está agora com a equação algébrica de grau 2, não conseguimos mais facilmente isso. A gente agora precisa de restrições sobre os valores que chamamos de coeficientes para que haja solução real. É possível, inclusive, que as soluções não existam no corpo dos reais. Né? E aí você precisa aí fazer uma extensão para os complexos para que você agora continue tendo solução para a equação. Então vamos considerar isto então. Então agora estamos na parte 2. Né? Fazer aqui um joguinho da velha bonito. E agora vamos considerar uma equação de grau 2 mais uma variável. Então vou considerar, eu vou escrever A, B, C, tá? Como vocês conhecem canonicamente, né? ax² mais bx mais c, e vou considerar já igual a zero. Devo advertir que genericamente as equações não são homogêneas, né? Como nesse caso, em que aqui você já considera que o termo seria nulo, né? Genericamente, o que teríamos é ax² mais bx, e aí eu vou escrever aqui o c como coeficiente, porque na verdade é o que ele é, coeficiente do termo de grau 0, aqui é grau 1 e aqui é grau 0, e aqui nós teríamos um d,
essa é a equação completa. Então, estou pegando um polinômio, né, de grau 2 e estou igualando esse polinômio a um número real. E aí o que eu faço agora é transformar essa equação numa equação daquele tipo. O que eu faço? Eu preservo o termo quadrático e o termo linear, e como x elevado a zero a gente considera canonicamente como igual a 1, né? Então a gente considera que isso aqui é 1. Então o que temos aqui é C, né? Como estaria ali, eu vou colocar aqui C til. Então o que ocorre é que aqui você faz a subtração de C til por D. Então você teria aqui C til menos D, e aí sim, quando você escreve a equação ax² mais bx mais c til menos d igual a zero, aí você tem a equação homogênea como tinha ali. Tá? Mas genericamente a equação aparece dessa forma aqui. Ela é definida, inclusive, dessa forma, de uma maneira mais geral, né? Ela é definida dessa forma. Mas bem, vamos considerar então a equação que estamos aqui asterisco, né? É, considerando então que já fizemos essa subtração e que na verdade isso aqui é um C, tá? Eu estou considerando ali que é o termo constante. Pois bem, o que vamos fazer agora é um método de completar quadrados ou escrever quadrados, né? Porque a gente sabe, ou deveríamos todos saber, do curso básico de álgebra, é que se você tem a soma de dois termos reais e toma o quadrado dessa soma, isso vai dar, isso é igual ao quadrado, a soma dos quadrados, né? A soma dos quadrados adicionado a duas vezes o produto dos números. Isso aqui é uma equação que foi generalizada por Newton, né? Então está aqui o binômio, e naturalmente nós temos o teorema binomial de Newton, que diz genericamente que se você pega dois números reais x e y e soma esses números elevado a uma potência n, você vai ter um termo que é um somatório, que na verdade é um polinômio a duas variáveis de grau n. Né? Então, esse é o conteúdo do teorema binomial. Podemos ver em outro dia o teorema binomial sem nenhum problema. Mas o fato é que para grau 2, quando n é igual a 2, a expressão que temos é essa. Então eu tenho o quadrado dos termos mais duas vezes o produto dos termos. É isso que nós temos. Mas não é isso que temos aqui, né? Aqui nós não temos isso. Aqui nós precisamos encontrar uma expressão que sirva para usarmos isso aqui. Tá? Eu aqui usei o mesmo A e o mesmo B. Aqui eu vou dizer que é A1, B1, A1, B1, A1, B1. Aqui são outros A's e outros B's, tá? Não confunda com esse A e esse B aqui. Bem? Então, a primeira coisa que vamos fazer é observar que eu vou desconsiderar o termo constante, eu vou considerar apenas esses termos aqui, o termo linear e o termo quadrático. E eu vou considerar o que é que falta para ele ser um quadrado. Né? Então vamos fazer essa consideração. Então vou fazer isso. Vou considerar ax² mais bx, e eu quero saber o que é que falta para que isso aqui seja, por exemplo, alfa mais x ao quadrado. Então vamos considerar que seja. Vamos considerar quem é que existe esse tal alfa para que esse termo aqui seja um quadrado. Né? Ou suponha que falta um alfa, né? Então vou considerar aqui que falta um beta. Pronto. Então falta um beta aqui a ser somado para que esse termo aqui seja um termo quadrático. Né? Então eu teria aqui alfa ao quadrado mais duas vezes alfa x mais x ao quadrado.
Ah, para simplificar, eu posso considerar que como agora é relevante que o A, essa é uma hipótese, é uma premissa quase que automática, né? Quando você considera uma equação de grau 2, uma premissa automática é que o coeficiente daquele grau, daquele termo algébrico, seja não nulo. Né? Essa é uma premissa quase que automática. Então, A ser diferente de zero aqui é, é bem natural. Né? Do contrário, você estaria com a equação de grau 1, que nós já analisamos. Se eu quero analisar a equação de grau 2, eu tenho que considerar que alfa é diferente de zero. Então, essa é uma hipótese primária. Né? Então, a priori, alfa é diferente de zero. Pois bem, A diferente de zero. É, por A ser diferente de zero, eu posso quocientar toda a equação por A. Né? Então, poderia estar considerando x quadrado mais b quocientado por A multiplicado por x mais um beta. Então, aqui nessa equação aqui, eu poderia estar considerando já esta, tá? Então, façam isso. Considerem que essa equação aqui é esta da forma que está aqui embaixo. E o que eu quero é que ela seja dessa forma aqui. Quero que ela seja isto. Eu quero que... Porque eu tenho aqui x quadrado, né? Foi o que apareceu aqui, então já tenho aqui x quadrado. Então, ou seja, já o termo de grau 2 já está equalizado. Então, agora vamos equalizar o termo de grau 1. Então, eu quero agora equalizar esse termo. Então, significa que 2 vezes alfa tem que ser igual a b sobre a. Pois bem, então significa que alfa tem que ser igual a b sobre 2 vezes a. Se alfa tem que ser igual a b sobre 2 vezes a, isso implica que alfa ao quadrado tem que ser igual a b ao quadrado quocientado por 4 vezes a. Pois bem, descobri quem é o alfa. Está aqui o alfa. O alfa é b sobre 2a. Né? E descobri qual é o termo que falta para escrever essa equação aqui como um quadrado. Basta eu dizer que isso aqui é o meu beta. Né? Então, se eu escrevo a equação da forma x quadrado mais b sobre a x mais b quadrado sobre 4a, o que é que eu tiro daqui? Que essa equação é exatamente x mais b sobre 2a ao quadrado. Então, eu completei quadrados, eu criei um quadrado, né? A partir do termo quadrático e linear da equação que eu tinha. Eu descobri um valor, tá aqui, o beta, né? Em que eu posso usar para construir quadrados. E vou fazer isso de forma sistemática. Eu acho que eu não tenho mais quadro, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou... É, deixa eu ver. Eu vou salvar esse quadro. Aqui não. E... Ah, 7. Pois bem, está salvo. Então agora eu vou abrir outro quadro. Espero que vocês estejam entendendo. Vocês têm que me dizer se não estiverem entendendo, hein? Ah, pois bem, então eu vou reconsiderar. Vou reduzir aqui para vocês
Vocês estão entendendo? Digam só sim ou não. Tô tentando compreender o máximo possível para depois, no final da aula, eu iria perguntar ao senhor que eu deveria revisar para poder entender tudo isso que o senhor está explicando. Ok. Mais alguém, sim ou não? É que tem hora que dá pra entender, só que dá uma acelerada do nada, aí depois volta a ficar normal, aí eu me perco um pouco. Mas só questão disso mesmo. Eu não entendi nada. Certo. Tá bom. Mais alguém? Se pronunciem aí. Professor, como é que é o nome dessa matéria mesmo? Para eu dar uma pesquisada em livros, na internet, para eu me aprofundar. Tipo, eu pesquiso que nome de assunto. Veja, eu vou fazer uma. é, um pequeno comentário, né? O fato é que tudo isso que eu estou falando são conteúdos que deveriam ser vistos e estudados no ensino médio. Tudo isto. Não tem nada que eu estou falando aqui que seja. É provável que eu tenha visto isso, mas já faz muitos anos. Então eu preciso Ok. resgatar na minha memória. Ok. Mas deixa só eu concluir. No entanto, é muito provável que vocês nunca tenham visto no ensino médio tanto a equação de primeiro grau quanto a equação de segundo grau que eu agora estou vendo, da forma como eu estou apresentando. Então, eu tenho ciência disso não só porque eu já fui aluno do ensino médio, como já fui professor. Então, já estive nos dois lugares e eu sei qual é a linguagem que é usada e qual é a linguagem que é acessível, né? Usa-se de uma linguagem bem mais simplificada por questões diversas e acaba que quando vocês chegam no ensino superior, quando é necessário agora fazer uma introdução, porque, veja, esse conhecimento que aqui que eu estou apresentando tem mais de 2000 anos. Essas coisas que eu estou falando aqui foram formalizadas no século XIX. Existe uma evolução que foi feita, né, de linguagem já no século XVII, né, já existe uma sofisticação de linguagem, mas o conhecimento bruto do que eu estou falando, veja, eu estou apresentando a vocês a demonstração da fórmula de Bhaskara. Isso que já surge nos primeiros tratados algébricos, né? Então, é um conhecimento básico. Né? Veja, eu entendo que há defasagens, né? Se você passa um ano sem estudar, você já tem um problema grande de defasagem. E basicamente todos vocês passaram um ano sem estudar, né? Então, o que eu posso dizer, Jailson, é que você está enfrentando uma dificuldade que os seus colegas de classe também estão enfrentando, com graus distintos, porque, claro, que é proporcional ao tempo em que você estudou a defasagem, né? Existe uma equação de memória que eu posso depois mostrar para vocês, que é um modelo de qual é o tempo, ou seja, que você leva para esquecer algo. Existe um modelo matemático que determina isso, que determina quanto tempo você é necessário para esquecer algo. E é proporcional ao tempo, ou seja, o conjunto de informações que você esquece de um determinado assunto é proporcional ao tempo que você deixou de observar aquele certo assunto. Isso está relacionado a várias coisas, né? Vários tipos de memória. Então, memórias afetivas, memórias técnicas, que são memórias que tratamos, né, em ambientes distintos, mas que eu não gosto de separá-las, porque eu acho que elas têm correlações. No entanto, o modelo que temos é para memória técnica. Né? Então, quando você passa 10 horas estudando algo, existe ali já no momento que você parou de estudar, existe uma defasagem que vai sendo
temporal, né, de esquecimento, que com o passar do tempo vai agindo. Então, se eu passei 10 horas estudando, no momento que eu parei de estudar, já começo a esquecer. Esse é o processo cerebral. Ele é otimizado, né? Então a gente precisa de memórias, como posso dizer, de reviver as memórias, e precisamos estudar as coisas que nós estamos usando. Então, por isso que eu digo a vocês que vocês precisam se preparar para assistir a aula. Assim como eu me preparo para dar a aula, vocês precisam se preparar para assistir. O que significa é dar uma revisada, assistir a última aula, por exemplo, que está gravada, né? Então, como eu já disse, a atividade de vocês da sexta-feira é assistir o vídeo da aula da quinta. Vocês não têm aula livre na sexta-feira. Vocês, no primeiro horário da sexta, das 6h30 até as 8 horas, é o horário em que vocês precisam estudar lógica. Se isso não acontecer, vocês estão em defasagem. Vocês estão criando defasagem, se vocês não estiverem fazendo isso. Vocês têm até agora 7 horas de aula para assistirem, né? Então, é um conteúdo. Se vocês forem observar o conteúdo que vocês precisam estudar, se vocês estiverem guardando isso para o futuro, quando estiver perto da prova, vocês não vão estar em bons lençóis. Posso ter certeza que vão ter alguns espinhos nos lençóis que vocês forem se deitar, né? Mas aí, quanto à questão do que eu estou apresentando, né? Vocês devem estar tendo dificuldade porque eu apresentei estruturas que vocês conhecem, mas numa linguagem mais sofisticada. Por exemplo, apresentei ali algumas nomenclaturas distintas, né? O domínio dos coeficientes como sendo o conjunto dos reais, que é uma coisa que não se institui numa primeira vez, mas quando você deve estudar equações algébricas, em algum momento isso deve ser feito. Então acredito que em algum curso dos que vocês estão estudando, cálculo, lógica ou geometria, isso vai ser feito. E, na verdade, deve ser feito nos 3 cursos, né? Por isso que eu estou aqui no curso de lógica falando sobre geometria. E quando eu peguei a equação algébrica e descrevi a solução como uma equação de reta, ali eu estou falando de geometria analítica. Quando eu renomeei o coeficiente angular da reta como a derivada de uma função, eu estou falando de cálculo. Mas em momento algum deixei de falar de matemática. E em momento algum deixei de falar de equações. Então, o que eu estou apresentando é um estudo mais geral, mais robusto sobre equações algébricas, coeficientes constantes, 2 variáveis. É sobre isso que vocês devem pesquisar. Se vocês tiverem, assim, quiserem ter mais profundidade, né? E é necessário que tenham. Quanto à equação de Bhaskara, o que eu vou apresentar é uma forma mais geral de escrever a equação, né? Talvez estou apresentando aqui a demonstração ou seja, como é que você constrói a solução de uma equação de grau 2 em polinomial de grau 2 quando os coeficientes são constantes. Né? Então, que é uma equação homogênea de grau 2 a coeficientes constantes. Essa é a estrutura mínima para se aplicar a equação, a fórmula de Bhaskara. Né? Então, estou deduzindo a fórmula de Bhaskara. Tudo isso que eu estou aqui usando são técnicas de demonstração que vocês para as quais vocês vão ser apresentados de forma, como posso dizer, formal, né? Então, estou apresentando para vocês meio que como um choque mesmo. Se vocês estão se chocando, é bom. Se vocês estão achando tudo estranho, tudo muito rápido, tudo muito... Então, tá legal. Eu estou fazendo exatamente do jeito que é para fazer. O objetivo dessa aula é chocar vocês. É como um quadro de Dalí.
Tá? Então, se vocês estiverem aí confortáveis, porque estão entendendo tudo, muito bom. Mas a ideia é que eu atinja vocês aí no calcanhar, sabe? Assim, para mostrar para vocês, olha, vocês têm que estudar tudo isso. Já estudaram? Não, então estão atrasados. A ideia é que vai piorar, exatamente isso, Tiago. A ideia é que vai piorar. Então, estou chocando vocês para vocês tentarem cair na realidade, né? De que, olha, vou ter que mudar meus hábitos, vou ter que aprender a estudar, vou ter que aprender a escrever, vou ter que aprender a ler, porque do jeito que está não dá para ficar. E aí, isso é um reforço ao convite que eu tinha feito antes. Apareçam na oficina na quarta-feira, que é quando eu vou falar de técnicas que vocês vão usar para solucionar problemas matemáticos. Como escrever problemas matemáticos. Sobre isso que eu vou tratar na quarta-feira. Tá? Então é por isso que é importante que vocês estejam lá na quarta-feira. Não só entrem na conferência, mas que estejam presentes na conferência. Tá? Assim como eu peço que vocês estejam presentes aqui na aula. Cadê Cauê? Cauê não falou nada hoje. Que novidade é essa? Tá aí, tá assistindo novela, Cauê? Tá assistindo novela, né? Ele entrou, já entrou 20 minutos depois e tá assistindo novela. Mas bem, vamos lá. Eu ainda tenho 20 minutos. Eu vou usar os 20 minutos que eu tenho para fazer a exposição da demonstração construtiva da fórmula que nós chamamos, né, de fórmula de Bhaskara, tá? Então vou recomeçar. Eu vou recomeçar. Cadê Matheus? Pode falar, Matheus. Ou você apertou sem querer? Matheus. Ok, Matheus, veja bem, eu vou refazer agora, porque eu acho que lá ficou confuso, tá? Tudo bem? Então eu vou tentar responder essa sua pergunta no processo, tá? Vamos lá. Então vamos considerar a equação da forma clássica, né? Então ax² mais bx mais c igual a zero. Já considerando aquele que eu falei lá, que aqui a equação está homogênea, né? Então tenho aqui o termo de grau 2, o termo de grau 1 e o termo constante, tá? Essa aqui é uma equação homogênea, lembrem disso. Então, se o termo constante for zero, uma das raízes, né, da equação, ou seja, o que estamos procurando aqui são valores de x. Estamos procurando valores de x reais, esse é o nosso objetivo, que satisfaçam essa equação. Né? Então, equação. Veja, a palavra já me diz o que eu quero, né? Igual ação. Eu quero equalizar. Eu quero que o primeiro termo seja igual ao segundo. Então, eu quero um valor de x, dados a, b e c. Eu quero o valor de x tal que a multiplicado por x² somado com b multiplicado por x somado com c equalize zero. Então, é isso que eu quero. Tá? Então, eu quero valores de x que dependam de a, b e c para realizar o zero. Quando a gente faz essa pergunta, da forma que está colocada, o que nós estamos procurando é a solução de uma equação algébrica homogênea de grau 2, com coeficientes constantes. Tá? Então, A, B e C são os tais coeficientes. E sabemos, já é sabido, que existe uma expressão algébrica que depende dos valores de A, de B e de C e que resolvem essa equação explicitando um valor para x de acordo com uma condição, né, que depende de A, B e de C,
para determinar a existência, inclusive, de tais soluções. Então, é possível a gente determinar quando e quais são as condições para que tais soluções existam e quem são essas soluções, dependendo de A, B e C. Tá? Então, o que eu quero fazer é escrever essa dedução. Né? Então, vou fazer agora de forma mais objetiva, tendo em vista o tempo, e qualquer coisa, vocês amanhã revisam o que foi feito e no próximo encontro nós podemos discutir mais, tá bom? Então, vou fazer a construção de forma mais objetiva. A primeira coisa que eu quero é considerar esse termo aqui e descobrir o que é que falta para ele ser um quadrado perfeito. Né? Então, eu vou considerar primeiro que A é diferente de zero. Então, vou considerar já a equação chamada de mônica, né? Porque o primeiro termo eu vou considerar como sendo 1. Então, eu vou quocientar tudo por A. Né? Então, eu vou ter x² mais b quocientado por A, x mais c igual a 0. É essa a equação que eu vou tratar, considerando que o A é diferente de zero. Pois bem, então aqui eu considero o termo algébrico de grau 1 e grau 2 e eu vou querer completar esse termo encontrando, o que eu quero é encontrar um beta. Eu quero encontrar um beta de tal modo que essa equação aqui seja igual a alfa mais x ao quadrado. Aí é aqui que entra o seu alfa, seu misterioso alfa, né, Matheus? O fato é o seguinte, eu quero descobrir quem é esse alfa. Isso aqui eu não sei. E esse beta também aqui eu desconheço. Eu não sei nem quem é alfa, nem quem é beta. Eu quero saber se existe. A princípio, a pergunta é essa. Né? Eu pego aqui o termo x² mais b sobre ax e quero saber se existe um beta aqui tal que ele construa um alfa que satisfaça essa equação aqui, em que esse termo seja um quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? É um termo, uma soma, né, nesse caso, de dois termos, A somado com x, que está todo ele elevado ao quadrado. Né? Um quadrado perfeito é um número, sei lá, gama ao quadrado. Né? Isso é um quadrado perfeito. Tá? Então eu quero escrever isso. Eu quero escrever um quadrado perfeito aqui, alfa mais x ao quadrado. Pois bem, deixa eu só tirar o traço ali do alfa para não complicar. Então, se eu resolvo esse lado aqui, o que eu vou ter é alfa ao quadrado mais 2 vezes alfa x mais x². Agora eu vou observar a equação que eu tenho aqui, b sobre a, x mais beta. Eu vou observar isso e aqui vem naturalmente o seguinte fato. Olha, x igual a x. Dois polinômios são iguais se os seus coeficientes de termos de mesmo grau são iguais. Tá aqui, o termo aqui é 1 e o termo aqui é 1, são iguais. O termo aqui do termo linear é b sobre a, aqui é 2α. Então significa que para que os polinômios sejam iguais, 2α tem que ser igual a b sobre a. Né? E, por outro lado, beta tem que ser igual a alfa ao quadrado. Que é esse termo com esse termo. São os termos constantes. Dessas equações aqui, implica que alfa tem que ser igual a b sobre 2a e que, portanto, beta tem que ser igual a b² sobre 4a. Então, descobrir quem é alfa e quem é beta, em função de b e de a, o que é fantástico. Então, significa agora que se eu voltar para a equação, para essa equação aqui, né, e se eu somar nos dois, se eu somar e subtrair, né, vamos dizer isso. Se eu somar e subtrair esse termo aqui, olha o que acontece. Vamos ver o que acontece. Eu vou pegar essa equação e vou somar e subtrair
aquele beta. Porque eu quero manter a equação do jeito que está, né? Então, se eu somo e subtraio, eu estou somando por zero. Estou somando com zero, né? Então, não vai gerar nenhum problema. Então, vamos lá. Então, tenho aqui x² mais b sobre a x. Aí eu vou somar e subtrair o número que eu encontrei lá. b² sobre 4a menos b² sobre 4a mais o c igual a zero. Esta é a equação que eu tenho agora. Observa que se eu me concentrar nesses dois termos aqui, isso aqui é zero, né? Eles são simétricos, são iguais e são simétricos, isso aqui é zero. No entanto, se eu me concentrar nesses três aqui, isso aqui é um quadrado perfeito, porque foi feito para ser um quadrado perfeito. Isso aqui é exatamente b sobre 2a mais x ao quadrado. Então, vou ir completo aqui com o que eu tenho. Menos b ao quadrado sobre 4a mais c. Tudo isso tem que ser igual a zero. Pois bem, é essa equação aqui agora que eu vou tentar resolver. Essa equação implica que b sobre 2a mais x ao quadrado tem que ser igual a c. Aqui, ó. Tem que ser igual a c, mas b² sobre 4a, né? Menos c, né? Menos c. Eu pus tanto c quanto esse termo para o outro lado, tá? Eu estou usando esse termo agora porque historicamente é isso que os algebristas faziam antes, né? Eles diziam isso, eu vou pegar esse termo e levar para o outro lado, só que tem que ser o simétrico. Eu vou pegar esse termo, levar para o outro lado, só que do outro lado tem que ser o simétrico. Então, transforma-se em mais b² sobre 4a e aqui transforma-se em menos c, né? Então, é exatamente os termos que tem aqui, tá bom? Eu vou escrevê-los de outra forma para ficar mais claro, vai ficar assim, b² sobre 4a menos c, certo? Então, observa que a equação que eu tenho, vou escrever ela em amarelo, a equação que eu tenho é esta. Eu tenho b sobre 2a mais x ao quadrado igual a b ao quadrado sobre 4a menos c. Ora, eu sei que a raiz quadrada e a potência quadrada, né, são inversas uma da outra. Então eu tiro a raiz quadrada, né, de ambos os lados, e aí eu vou ter, por causa do sinal quadrado, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que b sobre 2a mais x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de b² sobre 4a menos c. Portanto, x é igual a menos b sobre 2a mais ou menos a raiz quadrada de b² sobre 4a menos c. Pois bem, vocês ainda não reconheceram, mas essa já é a fórmula de Bhaskara. Eu já tenho aqui o valor de x, e eu já tenho dois valores, né, mais ou menos. O que eu posso fazer aqui é simplificar essa expressão para encontrar a expressão que vocês já estão acostumados, né? Então, vamos resolver aqui esse radicando. Então, eu posso reescrevê-lo assim. 4a, tenho aqui b² menos 4 vezes a que multiplica c, né? Isso aqui é o radicando, né? Então, quando eu escrevo aqui embaixo, eu vou ter
menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz de b quadrado menos 4ac quocientado por 4a. Ah, desculpa, que é a ao quadrado aqui, ó. A ao quadrado. Aqui. O tempo inteiro eu escrevi só a, né? Aqui é a ao quadrado. Porque isso aqui é o quadrado de alfa, né? E alfa é b sobre 2a. Aqui é ao quadrado. Pois bem. Aqui é ao quadrado. Então agora quando eu considero a raiz quadrada do denominador, eu vou ter menos b quocientado por 2a mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac quocientado por 2a. Como os denominadores são iguais, eu posso escrever sobre a mesma fração. Então, tenho aqui 2a e tenho menos b mais ou menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac. E esse aqui é o valor exato de x, né? Então, determinando, dada a equação algébrica a coeficientes constantes homogênea de grau 2, esse aqui é o valor real de x que resolve a equação, né? Observa que temos uma restrição. Sabemos que a raiz quadrada ela é determinada apenas para valores positivos, né? Então, existe uma restrição natural que precisa ser feita aqui. Então, tem o b quadrado menos 4ac, isso tem que ser positivo ou no mínimo zero, né? Isso significa que a condição para que x seja positivo é que isso aqui seja maior ou igual que zero. Quando isso aqui é zero, né? Quando isso aqui é zero, então eu vou colocar assim, ó. Isso aqui pode ser maior ou igual a zero. Pronto. Então isso aqui é a condição, são duas condições, né? Quando é zero, o que acontece é que x fica igual a menos b sobre 2a. Então, ou seja, eu tenho uma única solução quando é zero. Quando é positivo, eu vou ter duas soluções, né? Então, a ideia é que o x, o valor de x, né, ele só existe no conjunto dos reais quando essa condição é satisfeita. Quando essa condição não é satisfeita, ainda é possível encontrar o valor de x, mas ele seria um número complexo. Tá? Eu vou também deixar como atividade para vocês formalizarem, estruturarem essa demonstração que foi feita. Na próxima aula, eu vou relacionar essas duas análises que fizemos com a aula que tivemos anteriormente sobre lógica proposicional, né? Usando os conectivos e usando letras de proposição, vamos tentar estruturar essas duas análises para observar, por exemplo, que essa demonstração que eu fiz, ela pode ser observada sobre aquele ponto de vista. Tudo bem? Então fica como atividade para vocês amanhã reverem esse vídeo e fazerem essa análise do que fizemos para a equação de duas variáveis de grau 1 e a equação de uma variável de grau 2. Tudo bem? E sim, Pablo, a demonstração para a equação de grau 3 ela é bem mais interessante. A equação de Cardano.
É quando é, sim, né? Eu acho que isso acaba olhando no ponto de vista de cálculo, você pega aquela função, né? Que você define, a função que você define aqui, a função que você define aqui, pronto. Você pega essa função e você quer saber qual é o mínimo dela, né? Então, o que é que você faz? Você deriva. Então, a derivada seria, você tem a função f de x igual a x quadrado mais bx mais c, e você quer saber qual é o mínimo dela, né? Então, com algumas condições sobre A, B e C. Então, você calcula a derivada, eu uso essa notação, a derivada, que vai dar 2 vezes A, x, mais B. E o que eu quero agora é determinar que para qual valor de x isso aqui dá zero. Então, isso vai dar zero exatamente para aquele valor, né? Menos A, menos B sobre 2A. Considerando que aqui a segunda derivada é positiva, né? Tá tudo ligado, sim. Mas vejam, se você, a gente pode fazer aí algum mini curso de história da matemática para vocês observarem, por exemplo, que quando Newton estudou, eh, ele desenvolveu o cálculo, ele desenvolveu o cálculo para firmar a cosmologia da época, né? Que seria a física clássica, a mecânica clássica, né? Que era basicamente a estrutura dos problemas mais importantes que tinham à época, né? E ali ele determina, consolida de uma forma bem sucedida ferramentas do cálculo diferencial e do cálculo integral que resolvem os problemas da mecânica. E pouco antes dele, Descartes tinha redefinido a geometria, né? Mas o que podemos dizer é que 300 anos depois, quando muito perto da gente, né? Nesse período de 300 anos, muitos matemáticos estudaram o que Euclides tinha feito, o que Kepler fez, o que Newton fez, o que Riemann, Gauss, Fermat, o que esses caras fizeram e construíram uma matemática moderna. E é isso que estudamos hoje, matemática moderna. É possível estudar geometria usando cálculo, e é possível estudar cálculo usando geometria. E existe, inclusive, uma geometria diferencial, que é exatamente a fusão dessas duas coisas. É estudar os elementos geométricos a partir do ponto de vista diferencial. Então, está tudo correlacionado, né? E aqui eu estou fazendo demonstrações na aula de lógica. Então, veja que as estruturas, o que estamos fazendo, né? Estudando matemática, a gente vai ficar visitando uma estrutura ou outra. Está tudo conectado. É tudo elemento da mesma matrix. Eu sou todo. Diga. Isso. Eu vou lhe dar agora material para pensar, Pablo. Veja, observa o seguinte: eu tenho de um lado a esfera e no meio disso eu tenho um plano e do outro lado eu tenho um hiperboloide. E vocês vão estudar tudo isso em geometria, tá? Então não fiquem aí angustiados. O que acontece é que se você desenhar um triângulo sobre a superfície da esfera, o que você vai ter é isto.
Não, desculpa, é o contrário, né? O que você vai ter é isto. Assim, assim, assim. Se você desenhar um triângulo no plano, o que você vai ter é isto. E se você desenhar um triângulo no hiperboloide, o que você vai ter é isto. Então aqui os ângulos são iguais a 180. Aqui os ângulos são maiores que 180. E aqui os ângulos são menores que 180. Né? Então é possível classicamente ter esses três tipos de geometria. Né? Eu tenho a geometria plana, a geometria esférica e a geometria hiperbólica. Né? Nós fazemos geometria no plano ou no espaço, né? Com a geometria analítica que vocês estudam. O nome é dado, né, com base na técnica que foi desenvolvida por Descartes quando ele apresenta o método, né, que é o método analítico. O método euclidiano era um método sintético. A gente vai fazer essa análise do que seria o método sintético e o que seria o método analítico quando a gente faz uma demonstração. Né? Como fazer a demonstração usando o método ou usando o outro. Né? O que é que seria, qual a diferença, né, desses dois métodos? E o que a gente estuda em geometria analítica é a geometria sobre a estrutura analítica. Né? E aí a palavra análise passou a ser usada para esse tipo de convenção de análise, de estudo. Né? Quando você faz um estudo das estruturas pelo método cartesiano, você está fazendo um estudo analítico daquilo. Tá? Então veja que tudo tem um propósito, né? Tudo é uma história, na verdade. Tudo é uma historinha, né? Se a gente for ver os pontos nos is, né? A gente for colocar os pontos nos is, a gente está estudando história. Pois bem, então eu preciso passar para outra aula, tá? Muito, muito boa a participação de vocês hoje. Eu gostaria que vocês conseguissem concluir a atividade da semana passada até amanhã e fazer essa atividade que eu pus hoje, que é a de sintetizar o que foi visto na aula, e tentando usar a linguagem de lógica proposicional, tá? Das letras de proposição e dos conectivos. Tentem fazer isto. Que é o fruto da próxima aula. A aula 8 vai ser exatamente sobre isso. Não, vocês entregam na próxima semana. Ok. Então tá bem. Então, muito, muito. O meu e-mail. Eu vou escrever meu e-mail. Cadê? Essas atividades a gente entrega pelo Facebook ou no e-mail pessoal do senhor, professor? Nesse e-mail, que não é pessoal, é o e-mail profissional, tá? Aí vocês entregam para esse e-mail aí, que é o e-mail que vocês têm contato comigo, né? Ok? Gauss, né? É,
Mas bem, vamos indo. Minha outra aula de cálculo começou agora. Então vamos indo, tá? Então boa noite, até a próxima semana. Boa noite, professor.